A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Estamos no segundo trimestre de 2026 e chegamos hoje à lição de número 6, correspondente ao domingo 10 de maio de 2026. A lição é sobre o nascimento de Isaac. Nesse trimestre, nós estamos estudando os homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. E hoje, na lição de número 6, chegamos sobre o assunto do nascimento de Isaac, filho primogênito de Abraão. Vamos fazer uma oração depois da nossa leitura, que está no livro de Gênesis, no capítulo 21, versículo de 1 a 7. Nós, por causa da brevidade do tempo, só lemos esses 7 versículos, mas, como sempre, eu te recomendo a leitura de todo o capítulo. Os nossos estudos estão baseados hoje neste capítulo 21 de Gênesis. Espero que você esteja bem de saúde, esteja alegre, esteja espiritualmente preparado para dar mais alguns passos no conhecimento da Palavra de Deus. Eu vou orar por você, pela sua família, para que você seja abençoado. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua Palavra, pedimos da Tua graça, orientação do Teu Santo Espírito. Abençoa os Teus servos, a família dos Teus servos, Senhor, ricamente, Senhor. Dá sabedoria dos céus para que possa usar a Tua Palavra para aplicação na vida diária. Isso é que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao texto. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Então nós vemos aqui que chegamos a um texto em que Isaque, a promessa de Deus, que quer dizer riso, nasceu. Mas nós vamos voltar um pouco na linha do tempo. No capítulo 18, no entardecer, Abraão observara o Oriente, e quando 3 visitantes se aproximaram, ele não sabia, mas aquele seria o dia em que o impossível seria declarado possível. É sempre assim, nós não sabemos o dia, mas no momento de Deus, Ele olha para a nossa vida e o que nós achamos impossível, Ele diz: é possível. E
aquilo atravessou como uma flecha ali naquele silêncio da conversa. Daqui a um ano, Sara terá um filho. Lá dentro da tenda, nós já vimos anteriormente, Sara ouviu e riu. Por isso Isaac se chama riso. Sara, ela riu naquele momento, não como esse momento que estamos vendo agora. Agora ela está dando um riso de alegria. Mas naquele momento, primeiro, não era de alegria. É um riso que nasce quando a dor já virou rotina. Às vezes você debocha da sua própria sorte. Aquele riso primeiro de Sara era o riso de quem já desistiu, de quem já enterrou um sonho. Você já esteve nessa situação, desistindo, enterrando um sonho? De quem pensa como Sara pensava, isso não é mais para mim. Mas aí vem a pergunta que mudou tudo. Há algo difícil demais para o Senhor? Pense nisso. Há algo demais impossível, difícil demais para o Senhor? Essa pergunta não era sobre idade, não era sobre biologia, não era sobre probabilidades. Quando Deus nos pergunta alguma coisa, geralmente é sobre fé, sobre esperança, sobre um Deus que não se limita aos que os olhos veem. Meses depois, o ventre, que antes era estéril, começou a pulsar com vida. E o riso da incredulidade se transformou no riso da promessa cumprida. Se você está dando o riso da incredulidade, comece a orar. Porque o teu riso da incredulidade pode se transformar em algum momento em uma promessa cumprida por Deus. O riso de Sara agora era o riso de quem viu Deus fazer o impossível. O riso gostoso. O riso de quem aprendeu que o tempo de Deus nunca chega atrasado. E essa mesma pergunta ecoa para mim e para você. Há algo difícil demais para o Senhor? O que você acha que já acabou? O que você acredita que não tem mais jeito? O que você deixou de orar porque parece tarde demais? Essa história, a história de Sara, nos lembra que quando Deus decide agir, nem o tempo, nem a idade, nem as circunstâncias podem impedir. O impossível é apenas o cenário perfeito para Ele, Deus, revelar quem Ele é. Então continua para nós a pergunta de Deus: há algo difícil demais para Deus? Há um outro assunto aqui para nós tratarmos, além da fé, da esperança, a respeito do nascimento de Isaac, é que foi
o início conturbado do relacionamento de Sara com Agar e seu filho Ismael. Aqui no capítulo 21 de Gênesis vai relatar isso. Isaac foi desmamado e o desmame da criança hebreia era lá por volta dos 5 anos de idade. E era comum eles fazerem uma festividade comemorando o fato. E Abraão assim fez. Mas Agar começou a provocar a Sara, a criança nascida, e Ismael também. Aquilo gerou um conflito muito grande. A princípio, Agar foi expulsa. Abraão teve que tomar essa decisão difícil. Mais tarde, Agar se encontra com Deus e Deus manda ela voltar para casa e se humilhar perante Sara. Mas o problema foi criado. É claro que baseado, oriundo, melhor dizendo, da incredulidade inicial de Sara, que, não crendo nas promessas de Deus, deu Agar para que Abraão gerasse filho por ela. E surgiu um assunto também bastante interessante, que é a poligamia. Eu vou trazer um pouquinho de história para nós, para que é importante nós conhecermos algumas coisas da cultura daquela época e de como ela foi transformada pelo cristianismo. Quando falamos de poligamia na Bíblia, é importante entender como essa prática evoluiu ao longo da história. No antigo Israel, a poligamia não era proibida. Era algo comum entre os líderes, entre os patriarcas, os homens de maior condição social. A lei de Moisés não eliminava a prática, ela apenas regulava para proteger esposas e filhos. Por isso nós vemos na Bíblia figuras como Abraão, Jacó, Davi, Salomão, vivendo com mais de uma esposa. Com o passar do tempo, especialmente depois do exílio babilônico, essa prática começou a diminuir. A vida entre os povos, como gregos e romanos, que eram monogâmicos, influenciou muito os judeus da diáspora. Mesmo assim, a poligamia continuou legal dentro do judaísmo por muitos séculos. Enquanto isso, o cristianismo surgiu com uma visão diferente. Desde o início, os cristãos adotaram a monogamia como padrão moral. Jesus reafirmou o princípio que os dois seriam uma só carne. E os apóstolos reforçaram esse modelo. A igreja entendeu que a monogamia era o ideal para todos os cristãos. Quando o Império Romano se tornou cristão, este padrão se tornou lei civil e a poligamia desapareceu do Ocidente. Agora é interessante que no judaísmo não. A mudança oficial veio bem mais tarde, por volta do ano 1000 da nossa era. O rabino Gerson Ben Judá, na Europa,
proibiu a poligamia entre os judeus asquenazes. Essa decisão foi tão forte que acabou moldando o judaísmo até hoje. Entre os safarditas, a prática demorou mais para aparecer, mas acabou caindo em desuso. No mundo moderno, Israel proibiu a poligamia só em 1977, embora ela já fosse muito rara antes disso. Hoje, tanto no cristianismo como no judaísmo, a monogamia é padrão dominante. Este panorama mostra como a prática da poligamia não mudou de um dia para outro. Foi um processo longo, influenciado por cultura e fé e transformação social ao longo de milênios. E como, mais importante ressaltar, como o cristianismo resolveu essa associação, essa situação social tão complicada. Por isso é bênção seguir a palavra de Deus. Hoje precisamos tomar cuidado. Hoje o casamento se tornou novamente um problema. As pessoas estão se separando, se juntando com outras, casando com outras. Alguns até vivendo mais com amantes, tanto homens como mulheres. Hoje se fala muito sobre violência nos casamentos. Isso tudo é oriundo de ciúmes, de intrigas, de traições. Lá, no século I, Jesus resolveu essa questão. Embora, no seu tempo, os judeus e, portanto, os primeiros cristãos poderiam, pelas leis judaicas, ter mais que uma esposa. Jesus falou, não é só uma carne, é um homem e uma mulher, um casal, como foi o primeiro casal. É isso que foi estabelecido por Deus. E é isso que deve continuar. Que você possa ter uma vida abençoada, com fé, tendo esperança. Se você está numa situação que vive o impossível, creia nesta história de Isaac. Para Deus nada é difícil, nada é impossível. E quanto aos conflitos familiares oriundos de casamentos conturbados, pense muito a respeito. Jesus, os apóstolos, principalmente Paulo, sempre se posicionaram pelo casamento monogâmico, evitando separações e destruição da família. Que Deus te abençoe. Amém?